Olá, gente querida! Hoje é o dia 27 de agosto, quinta-feira. A igreja celebra a memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que nasceu na atual Argélia, na cidade de Tagaste, no norte da África. Morreu no ano 387, perto de Roma, na cidade de Óstia. Por meio de suas lágrimas e por meio de suas orações, ela buscou incessantemente a conversão do seu filho Agostinho. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 24, de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, chegamos ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Já sabemos que nos capítulos 24 e 25, aí está o discurso escatológico ou o discurso sobre o fim dos tempos, sobre a parousia, sobre o juízo final. Já conhecemos a estrutura. Em Mateus 5 a 7, o Sermão da Montanha. Mateus 10, o discurso sobre a missão. Mateus 13, o discurso em parábolas. Mateus 18, o discurso sobre a igreja. E agora, em Mateus 24 e 25, o discurso escatológico. Mateus depende bastante de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos pelo ano 70. E o capítulo 13 do Evangelho de Marcos apresenta o discurso escatológico de Jesus. É bom lembrar que no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi incendiado, foi destruído. Poucos anos antes, na década de 60, entre 64 e 68 mais ou menos, houve em Roma a grande perseguição de Nero. Portanto, esse horizonte das perseguições aos cristãos e o horizonte da destruição da cidade de Jerusalém estão muito presentes no discurso escatológico do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus já se percebe que houve um distanciamento destas experiências. Mateus compõe o seu discurso escatológico a partir de 3 temáticas fundamentais. A primeira parte é a temática da vinda do Filho do Homem. No meio está a temática da vigilância ativa e operosa. E aqui o Evangelho de Mateus apresenta muitas exortações, exatamente para que a comunidade cristã se mantenha vigilante. E a última parte é o juízo, o julgamento de Deus propriamente dito, quando ele colocará
uns à esquerda e outros à direita. Qual é o fenômeno importante que acontece neste período? Acompanhe comigo 3 momentos dessa reflexão. Primeiro, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no ano 51 e especialmente no capítulo 4, ali Paulo traz aquilo que se convencionou chamar de iminência da parousia. Iminência significa está para acontecer amanhã, muito em breve, algo imediatamente que está para acontecer. A parousia é a visita do Filho do Homem como o juiz glorioso e Senhor da história. Portanto, na primeira comunidade cristã de Tessalônica havia claramente a ideia de que o Senhor está voltando muito em breve. Quando se trabalha com a ideia da iminência da parousia, dessa pressa da parousia que está para acontecer, tudo muda no comportamento da comunidade. Portanto, perseguições, destruição de Jerusalém e iminência da parousia, este é o contexto do Evangelho de Marcos e também o contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. É bem verdade que a perseguição de Nero ainda está para acontecer. Acontece depois de 1 Tessalonicenses. A destruição de Jerusalém ainda vai acontecer. Então, 1 Tessalonicenses e Marcos, de algum modo, se trabalha com a ideia da iminência da parousia. O Evangelho de Mateus é escrito pelo ano 80, ou até depois do ano 80. Então, já não se tinha muito fortemente presente a ideia das perseguições, a ideia da destruição de Jerusalém. E aí aparece outra ideia. Qual é a outra ideia? A ideia do adiamento da parousia. As comunidades cristãs cada vez mais dizem aquilo que está no versículo 48 da leitura de hoje. O empregado mau, ele pensa assim: meu senhor está demorando. E exatamente porque meu senhor está demorando, ele pratica todo tipo de loucura. Age com violência com os seus companheiros, vive uma vida de desfrute, comer, beber, se embriagar, etc, etc. Numa palavra, o processo de adiamento da parousia, isso faz com que a comunidade cristã entre num círculo vicioso de relaxamento moral. Jesus está demorando, a vinda do Senhor glorioso está demorando, portanto, vamos nos acomodar. Então, relaxamento moral, um esfriamento do carisma primeiro, aquilo que o Apocalipse diz para a comunidade de Éfeso. O primeiro amor esfriou. Já não tem mais o ardor, o calor daquele primeiro amor. Podemos falar aquilo que o Papa Francisco diz, um mundanismo espiritual, uma preguiça espiritual e moral, uma distração e um relaxamento quanto ao compromisso cristão na história, na comunidade cristã, um compromisso operoso e ético. Muitos cristãos caem num clima de absoluta mediocridade. Acontece uma adequação, um adequamento ao mundo, à história e à cultura. E isso é muito ruim, esse processo de esfriamento, esse processo de laxismo, esse processo de preguiça espiritual, de distração, de adequação ao mundo, levará à perda completa dos valores mais profundos do Evangelho. É assim que podemos compreender as duas partes do trecho do Evangelho de hoje. Versículos 42 a 44, qual é a palavra fundamental de Jesus? Ficai atentos. Vigilância. Jesus diz, ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E aí ele conta a parábola do ladrão. Ele diz, olha, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria para arrombar a sua casa, o dono da casa ficaria acordado, alerta e protegeria o seu patrimônio, protegeria a sua casa.
Como nós não sabemos, somente o Pai conhece a hora da vinda do Filho do Homem de Jesus. Como nós não sabemos a hora, como nós não conhecemos o dia ou a hora, o que nos toca? Toca-nos apenas uma coisa: vigilância. Vigiar, vigiar, vigiar. Vigilância na oração, vigilância na ética, vigilância na vivência do Evangelho, vigilância no testemunho. A segunda parte do trecho do Evangelho de hoje, versículos 45 a 51, é a parábola do empregado, a parábola do mordomo. 45 a 47 é um mordomo, é um empregado fiel. Jesus diz: o empregado fiel que está acordado, esperando o seu senhor voltar, ele vai receber uma recompensa da parte do seu senhor. Então, a espera, mais uma vez, vigilante, fiel e operosa. Por outro lado, versículos 48, Jesus fala de um empregado mau e perverso, que pensa assim: ora, meu senhor está demorando. E aí começa a agir com todo tipo de comportamento contrário à vida cristã, à ética cristã, todo tipo de comportamento desabonador, exatamente o oposto daquilo que Jesus propõe para as comunidades cristãs. Numa palavra, o trecho do Evangelho de hoje também quer nos dizer: a salvação ou a perdição eternas dependem exatamente das escolhas da vida presente. Meu Senhor está demorando, a parousia está adiada, tá bem? Meu Senhor está demorando. Diante do adiamento da parousia, diante da espera do Senhor que demora a vir, como juiz e Senhor da história, como eu vou me comportar? De modo vigilante e operoso, cuidando do amor, da ética, da justiça, da misericórdia e da compaixão? Ou de modo laxista, com esfriamento espiritual, preguiçoso, instalado e adequado às circunstâncias do mundo? Depende de nós. É isso que Jesus quer nos ajudar a refletir no dia de hoje. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo. Diante do adiamento da parousia, espere de modo vigilante, operoso e fiel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.